quero conversar com vocês sobre o tema morte. Será que a morte ela é o fim de tudo, como muitas pessoas afirmam? Será que há uma esperança após a morte? São perguntas, afirmações que as pessoas fazem, ainda mais quando se deparam com a morte de um ente querido. Mas o que a Bíblia ela nos ensina a respeito desse assunto? Primeiro, que a morte não fazia parte dos planos de Deus. Quando Deus criou este mundo, tudo que existe, quando Deus criou os seres humanos, Ele os criou para viverem eternamente. Bastava os seres humanos viverem em comunhão com Deus, que eles teriam vida eterna. Deus, Ele conversava e andava com Adão e Eva naquele jardim. Era um paraíso. Só existia o que era bom e era disso que os seres humanos precisavam ou podiam desfrutar. A morte ela começou a fazer parte da realidade humana após a queda de Adão e Eva. Quando Deus disse, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles vão lá e comem, e esse ato de desobediência a Bíblia chama de pecado. E o pecado traz consigo consequências, inclusive a morte. O pecado ele cobra um salário. A primeira parte do versículo de Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O pecado entrou no mundo e por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Então todos são pecadores. E como resolver o problema do pecado? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mesmo vem ao mundo para resolver o problema do pecado. Ele envia o seu Filho amado, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz em nosso favor. 2 Coríntios 5:21 nos diz: aquele que não conheceu pecado, ou seja, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus ele não tinha pecado, porque ele era o próprio Deus que veio ao mundo. Jesus é homem e Deus. A sua morte trouxe perdão para todos os pecados da humanidade. O seu sangue derramado na cruz é o que nos garante perdão. Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Eu e você, todos os seres humanos que são pecadores, mereciam ser pregados naquela cruz. Mas Jesus assume o nosso lugar e só Deus tem esse poder e autoridade para perdoar pecados. E Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso significa que ele venceu a morte. 1 Coríntios 15, versículos 54 ao 57 nos diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão significa poder para ferir. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Cristo ressuscitou, todos os que creem em Jesus também vão ressuscitar. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, eis que vou-lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus Cristo está voltando, essa é a esperança cristã. Nem todos
vão morrer, mas todos serão transformados, pois no novo céu e na nova terra não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pecado. Todos os que creem em Jesus herdarão o reino dos céus, para viverem novamente em eterna comunhão com Deus, assim como Deus desejou lá no início. Por isso, há dois caminhos. A morte, para muitos, é o fim de tudo. E quem pensa dessa forma vive sem esperança, vive sem sentido neste mundo. Mas para aquele que crê e confia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse tem a vida eterna. Esse encontra sentido, encontra esperança para além da morte. Por isso a morte não é o fim de tudo, é uma esperança que o próprio Jesus Cristo nos dá. Você crê? Receba Jesus em sua vida e desfrute da salvação.